E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal da Valery. Para quem não me conhece, eu sou José Eduardo e hoje eu trouxe para vocês um conteúdo bastante diferente do convencional do meu canal, que normalmente o que tem aqui no meu canal são vídeos de PVP, casual e RP também, sempre com um soundtrack tocando as músicas que eu gosto de ouvir. Mas dessa vez eu resolvi fazer um vídeo que vai ser praticamente meio que um tutorial de Photoshop, ensinando a fazer a colorização de uma imagem em preto e branco. Eu fiz essa arte do meu personagem, da Valery, né? Seguindo um estilo de arte que eu gosto muito, que se chama Cartoon Pinups. Essas Cartoon Pinups são o que? Os artistas pegam o estilo convencional de Pinups, que é aquele estilo mais fotográfico, uma coisa mais vintage, e eles fazem numa pegada mais moderna, usando um traço sempre bem definido, né? Muito parecido com desenho animado, ou então cartoons, ou até a história em quadrinhos mesmo. Então eu montei essa arte aqui num software chamado Inkscape, que é um software de edição de gráfico vetorial, no mesmo esquema do CorelDRAW ou então do Illustrator, né? A grande vantagem é que o Inkscape ele é gratuito e para esse tipo de arte, para fazer uma linha preta assim, bem definida, ele é bem fácil de usar, uma vez que você aprende a utilizar algumas teclas de atalho que o software tem. Então eu fiquei aí algumas semanas aprendendo a usar ele e fazendo esse desenho no Inkscape para aprender a utilizar, né? E eu achei ele muito bom, a solução gratuita. Para quem não conhece e gosta, vale a pena checar. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Então, em que vai consistir esse vídeo que eu vou fazer? A gente vai pegar uma imagem do personagem. Eu já deixei uma pose aqui do meu personagem no software de visualização das imagens do WoW, né? Que chama WoW Model Viewer. Quem não conhece, um dia eu ainda vou fazer um vídeo explicando como utilizar o WoW Model Viewer para fazer screenshots, esse tipo de coisa. A gente vai pegar essa imagem aqui como base para pegar quais são as cores que fazem parte desse transmog que eu criei para o meu personagem, que é um transmog assim, uma coisa meio que uma roupa de infiltração, de espião, esse tipo de coisa. Está sendo feita toda uma história nisso, mas isso é assunto para outro vídeo, para outro local. E a gente vai pegar as cores que tem aqui, fazer uma paletazinha de cores lá dentro do Photoshop, e aí colorir cada uma daquelas partes, utilizando um método que eu uso normalmente para fazer essa coloração. Existem vários métodos, né, para fazer a pintura de imagens do Photoshop, mas eu gosto de um específico, e eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, com essa imagem aqui, por exemplo, a gente tem uma noção praticamente de todas as cores que a gente vai precisar para fazer o nosso desenho. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse azul, que é a cor predominante do transmog. A gente tem uns 3 tons de cinza, esse cinza aqui do ombro, por exemplo, que é mais escuro. Aí a gente tem esse cinza bem escuro, quase preto, que é esse contorno tem em volta dessas partes que são de couro. E ele provavelmente vai ser utilizado também para essas faixas que tem aqui na perna, se eu não utilizar o preto, né? A gente vai ver depois durante a produção. E mais esse cinza claro, que é o da calça mesmo, que a gente pode ver aqui. Aí a gente tem também essas cores aqui da adaga, né? Mas a gente vai deixar as adagas para fazer só no final. Vamos fazer primeiro a roupa, depois a gente faz a adaga. Aí fora isso a gente tem também as partes mais metálicas, que nem esses escudos que tem aqui na perna. E até esse próprio bracelete, que também combina um pouco com essas partes que tem aqui no corpo. Aqui, ó, é praticamente a mesma cor que a gente tem nesse bracelete aqui. Porque na verdade é tudo do mesmo set, né? Esse set aqui é o Fearless Gladiator, que se eu não me engano é o primeiro set que teve no primeiro Season PVP do Legion. Então é essa imagem que a gente vai usar para servir de padrão para pegar as cores. Então a primeira coisa que eu vou fazer é apertar Alt Print Screen, que é para tirar um screenshot apenas dessa janela que eu estou visualizando. Então aperto aqui no teclado Alt Print Screen. E agora eu vou lá no Photoshop e vou colar essa imagem aqui por cima. Eu já deixei os layers aqui do lado do Photoshop separados para o que eu vou fazer. Então eu tenho um background aqui que eu deixei branco. Depois eu tenho a imagem do corpo. E eu tenho aqui por cima mais um layer que são justamente esses escudos que ficam aqui nas coxas, que eu posso tirar. Primeiro eu vou pintar a armadura sem aquilo e depois eu vou colocar a armadura por cima disso. Então eu deixei isso num layer separado. Já fiz separado lá no Inkscape quando eu fiz o desenho. Então se eu apertar o Ctrl V aqui, ele vai colar minha janela aqui por cima, ó. Vocês podem ver que eu estou aqui. Já vou aproveitar para dar algumas dicas de tecla de atalho do Photoshop. Se você quiser dar zoom em uma parte da sua tela, você pode segurar os botões Ctrl e espaço apertados e aí automaticamente ele vai pegar a ferramenta de zoom para você. E aí você consegue fazer uma janelinha em volta do que você quer ver, que foi o que eu fiz aqui. Segurei o Ctrl espaço apertado
E aí eu desenhei uma janela em volta dessa região aqui da tela. Então vamos remover aqui o que a gente não precisa antes de mais nada, né? Peguei a ferramenta aqui de seleção e eu quero só a imagem do personagem mesmo. Então eu vou pegar isso daqui e aí eu venho aqui no meu menu Select e mando ele inverter a minha seleção, ou a tecla de atalho Ctrl Shift I, e ele vai fazer a seleção invertida. Ele vai selecionar tudo menos esse pedaço. E aí eu já dou um delete aqui. A imagem é muito grande. Essa imagem do personagem está com 2000 dpi de resolução. Então eu vou pegar aqui agora esse layer que eu coloquei a imagem, botar aqui no canto. Aí eu vou apertar Ctrl T, que é para eu poder redimensionar a imagem e deixá-la um pouco maior. Clico aqui numa das alças de arraste. Se eu segurar o Shift, ele vai manter a proporção para mim e aumenta um pouco mais para a gente poder extrair aqui a cor que a gente quer. Vou dar um zoom aqui no personagem de novo. Então, quais são as coisas que a gente tem aqui? Então, a gente tem esse azul aqui, que é muito predominante, principalmente no óculos e também nas adagas, é praticamente a mesma cor. Como a gente está fazendo um cartoon, a gente não vai poder usar todas. Não é que não vai poder, né? Eu vou preferir não usar todas as variações de cor que tem no personagem, porque senão a imagem vai ficar muito carregada. Então, uma ou duas partes aí do desenho a gente vai acabar juntando em uma cor só. Por exemplo, eu vou usar a mesma cor do óculos para fazer esses tons de azul que tem na adaga. Com certeza eu vou fazer isso, não vou ficar extraindo exatamente a cor que está ali. Então, para pegar essa cor, ó, eu vou pegar a ferramenta pincel, que é essa aqui, e aí eu vou clicar com o botão direito aqui para fazer tamanho de um pincel aqui que fique mais ou menos adequado para a gente fazer essa paleta. Então, ó, vou fazer umas bolinhas desse tamanho assim, ó, vou colocar mais ou menos assim, desse tamanho, para a gente poder fazer a paleta de cores, ficar mais fácil a gente pegar as coisas que a gente for utilizar. Então tá bom. Para pegar essa cor que tem aqui dentro do óculos, por exemplo, tudo que eu preciso fazer é segurar o botão Alt apertado. Quando eu faço isso, ele momentaneamente pega a ferramenta que é o conta-gotas, que serve para você pegar uma cor. Então aqui do lado esquerdo do Photoshop você vê que tem as duas cores que são as cores padrão, preto e branco, a cor de fundo branco e a cor principal preto. Quando eu pego o Alt e clico aqui no meio desse óculos, ele vai pegar esse azul para mim. E você vê que ele já atualizou ali o conta-gota. Essa parte acho que ficou muito clara, então vou pegar uma parte um pouquinho mais escura aqui. Utilizar essa daqui, ó. Então você vê que é um pouquinho mais escuro. E aí aqui do lado mesmo eu vou pegar e fazer uma bolinha dessa cor, que vai ser a cor do óculos. Aí agora eu vou pegar esse azul predominante aqui da roupa, né? Tentar pegar uma parte mais clara dele. E essas cores todas que eu estou pegando agora, depois a gente vai acabar mudando isso, fazer um ajuste fino nessas cores. Do mesmo jeito, eu seguro o Alt apertado, clico aqui dentro da roupa para pegar o azul mais ou menos o que está aqui. Vou fazer uma outra bolinha aqui embaixo. Então a gente também tem esse cinza, eu vou fazer do mais escuro para o mais claro, pegar esse cinza bem escuro que tem aqui, dar um zoom aqui de novo. Esse cinza bem escuro que tem aqui. Vou colocar o cinza separado da parte colorida. Aí eu vou pegar o cinza um pouco mais claro, que seria o cinza médio, né? Jogar aqui também. Vê que é uma diferença muito pouca de uma cor para outra. E talvez, justamente por conta disso, depois a gente tenha que fazer um ajuste fino nessas cores aí que eu estou pegando. E esse cinza aqui que seria o cinza mais claro. Então com o cinza a gente vai trabalhar com essas três tonalidades aqui. Então o cinza bem escuro, o médio e um pouco mais claro. Aí deixa eu ver o que mais tem de cor aqui. Uma outra cor que a gente tem que pegar, que é uma cor que puxa até um pouco mais para o esverdeado, seria esses daqui que tem nessas partes aqui da armadura, aqui por exemplo, e do bracelete. Então vou tentar pegar um aqui do bracelete, ó, você vê que é uma cor que puxa bastante para um verde até. Aí para dar menos zoom, ó, você vê que eu estou com um zoom aqui bem perto do personagem. Eu posso segurar o Alt apertado também, e se eu rodar minha rodinha do mouse, ele vai dando menos zoom. E aí eu posso pôr o mouse lá onde eu quero e rodar a rodinha para cima e ele vai dar o zoom também, segurando o Alt apertado. Então tem muitos modificadores no Photoshop que servem para você não precisar trocar de ferramenta quando você está trabalhando com uma ferramenta específica. Se eu apertar o espaço, por exemplo, só o espaço, você vê que o meu cursor se torna numa mãozinha e aí eu posso arrastar a folha do desenho para ver uma parte que está mais para baixo ou mais para cima. Então você não precisa ficar utilizando as barras de ferramenta para isso. Então vem aqui agora e coloca essa cor um pouco mais esverdeada. Então aqui eu tenho aquele azul inicial, esse esverdeado e o azul claro. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui no pé, por exemplo, no Transmog, é uma cor bem mais puxada para o verde, mas eu bem que gostaria que fosse um azul. Então eu vou ignorar, até porque a bota do personagem que eu desenhei não é desse jeito, que para fazer num estilo mais pin-up, eu coloquei uma bota com um salto alto, que fica bem mais
uma posição bem mais elegante do que esse pé aqui, por exemplo, que tem no personagem com esse transmog do jeito que tá. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Aqui a bota do meu personagem, ó, você vê que eu coloquei um salto alto, a bota não é exatamente igual, a ponta da bota não é exatamente igual àquilo que a gente tem na referência. Uma outra cor que eu acho que a gente pode pegar seria a cor da pele, né? Então vou dar um zoom aqui no rosto, pegar mais ou menos essa cor aqui, um pouquinho mais clara, menos um, colocar a pele aqui do lado, a cor do cabelo, pegar um marronzinho aqui, esse aqui tá bom. Depois a gente vai ter que fazer vários efeitos ainda para um brilho ou uma sombra mais escura, mas isso é lá no final. A gente vai fazendo a parte de detalhamento mesmo disso. E a cor da boca, talvez nem precise, eu vou pegar, mas talvez a gente coloque até uma boca um pouco mais avermelhada, para também ficar mais dentro do estilo de pin-ups. Então tá, agora a gente tem aqui, eu já montei a minha paleta, e a gente pode começar a trabalhar com a parte de colorir mesmo o desenho. Então, o que esse desenho é? Ele é, na verdade, ele é uma imagem preta sem nenhum fundo branco. O fundo está aqui, nesse layer. Se eu desativar esse layer, você vai ver que ele fica totalmente transparente. Ele não tem nada dentro dele que seja branco mesmo. E aí eu tenho isso num layer aqui que tem só o traço preto do desenho, o layer do background, né? E agora eu vou encher determinadas partes da imagem com aquelas cores, de acordo com o que está aqui mostrando na imagem que a gente pegou como referência para o transmog. Mas isso a gente vai deixar para fazer na segunda parte desse tutorial, então eu vejo vocês em breve.